Obrigado a você, Celina, pela excelente exposição sobre políticas públicas nessa mesa de instituições políticas e políticas públicas, né? Imperdoável falha na apresentação do tema da mesa. E queria, então, retomar instituições políticas e políticas públicas, tem tudo a ver também com essa evolução recente da ciência política e outras áreas que virão, né? Então, e também foi uma exposição excelente, né, porque ao contrário do que geralmente acontece, não é o coordenador da mesa que chama atenção para o expositor, né? Você inverteu, e é o expositor que chamou atenção para o coordenador da mesa, que não estava regulando o tempo de maneira adequada. E aqui, vou passar então para o Jairo, 20 a 30 minutos, tudo bem? Ok? Bom dia. Quero começar agradecendo a BCP, em nome do Milani, pelo convite. Achei a ideia do seminário sensacional. Não só essa versão carioca, né, mas a ideia de fazer uma série de seminários Brasil afora me pareceu muito interessante. Quero falar do meu prazer ter sido lembrado, né, para participar dessa mesa. Eu acho que é uma honra, talvez não merecesse essa honra. E, claro, voltar a esta sala aqui da Rua da Matriz, que não é moleza, porque nessa sala aconteceu muita coisa na minha vida, né? Só aqui eu estou olhando para o Renato, para o César, foram os meus, estiveram nas minhas bancas de mestrado e doutorado nesta sala, muitos anos atrás. Enfim, então por tudo isso é uma alegria estar aqui nessa casa. Nem vamos esquecer, fora as reuniões de diretoria. São muitas lembranças, mas vamos lá. Não, tá na boa. Eu me preparei para segurar a onda aqui. Bom, por divisão do trabalho, imaginei que a minha parte coubesse as instituições. A gente não se falou, e é sobre isso que eu vou tratar. Ontem resolvi fazer uns slides, não por outra razão, que eu ando muito desorganizado quando falo, e acho que os slides me ajudam um pouco. Eu queria compartilhar alguns gráficos. Infelizmente, os gráficos, como eu fui fazer isso muito tarde, não ficaram decentes, mas, porque para mim é um pecado quase mortal, mas eu explico os gráficos, né, o que a gente não deve nunca fazer, tá bem? É claro que a minha exposição, eu confesso que eu não entendi muito bem, assim, qual seria, perguntei até ao Milani, ele deixou muito à vontade, qual seria um papel de uma avaliação de uma sub-área da ciência política nesse momento. Então, o que eu vou fazer hoje é uma mistura de dois aspectos. Eu tenho que pedir só para o Zé Márcio, isso, dois aspectos, não sei se vocês conseguem ler, talvez, se a gente apagar a luz aí, não sei. Tá bom? Pronto, tá bonito. Bom, são dois aspectos que eu vou enfatizar nessa pequena apresentação. Primeiro, eu vou compartilhar com vocês os resultados muito iniciais, quase que não dava para compartilhar esses resultados, mas nós corremos um pouco, de uma pesquisa que é apoiada pelo CNPq, coordenada por mim e pela Lilian, que está aqui, aluna do IESP, também tem o Rodrigo, aluno do IESP, que participa, a Márcia, que está aqui também, participa, que é agora a nova aluna do IESP, então é uma pesquisa cheia de IESPianos, e a gente tem os primeiros resultados. É uma pesquisa ainda, quer dizer, está nos primeiros resultados, porque ela é uma pesquisa mais ou menos ambiciosa, que quer cobrir todos os artigos publicados por cientistas políticos e sociólogos também, porque tem uma parte da pesquisa que trata da sociologia, nas revistas brasileiras, ou das principais revistas brasileiras, né? É claro que não tinha como não começar com a revista Dados, né? Porque é a principal revista, mais longa, e os números que eu vou apresentar aqui são da revista Dados. Além disso, depois, na segunda parte da minha apresentação, eu falo um pouco, enfim, compartilho opiniões, aí são opiniões muito... impressões sobre como eu avalio essa sub-área da ciência política. Claro que eu preferia fazer isso de maneira mais elaborada, com tempo, relendo algumas obras, sistematizando alguns trabalhos, mas eu não tive tempo,
e também acho que não era esse o propósito, eu vou então apresentar impressões de como eu, que participo, escrevendo e lendo dessa subárea, avalio, tá bem? Então vamos lá. O primeiro gráfico difícil de enxergar. Vocês são os primeiros a verem esse gráfico. Esse gráfico é o número de artigos publicados por cientistas políticos na revista Dados. Pergunta óbvia, o que são cientistas políticos na revista Dados, uma revista que não é uma revista exclusivamente de ciência política. O critério que a pesquisa adotou foi artigos escritos por pessoas que diziam que eram professores de ciência política e que eram formados como cientistas políticos, né? Uma coisa ou outra. É claro que no começo, lá nos anos 70, havia muita confusão, até porque a disciplina estava se organizando. Algumas pessoas, ainda que nós a identificássemos com cientistas políticos, com o olhar de hoje, elas não se identificavam assim. De qualquer modo, o que vocês observam é que não há um padrão muito claro, né? Há muita oscilação, e eu não esperaria que tivesse um padrão anual. Só coloquei essa distribuição por ano para mostrar eventuais mudanças, né? Elas não acontecem. O que a gente observa eu acho, assim, a partir de meados da década de 2000, a gente pode falar em torno de 15 artigos, eu acho que é razoável falar disso. Tem um boom que eu não sei muito bem o que aconteceu ali em 2008, se não me engano, com 22 artigos, mas isso é ocasional, um ano de mais, o outro ano de menos, né, no ano de 2010. Não, eu acho que é uma coisa aleatória, não há, enfim, é um fluxo maior de cientistas políticos naquele ano, o outro ano cai, enfim. Preciso ver melhor, mas não há nada que explique aparentemente. Então, na verdade, a revista tem, pelas minhas contas, em torno de 25 a 30 artigos por ano. Se os cientistas políticos publicam 12, 13, 15, em média, nos últimos 10 anos, a gente tem metade da revista. Mas a pesquisa não é sobre a revista Dados, né? A pesquisa é o que os cientistas políticos estão escrevendo, não é? Por isso eu passo para o próximo slide, e aí desculpe de novo a fonte pequena, mas eu explico, né? Quer dizer, a gente classificou os artigos, e por enquanto são aí em torno de 350 artigos publicados por cientistas políticos na revista Dados, nesses mais de 40 anos de revista. Então, não há manipulação dos dados, viu, gente? A área em que mais artigos é a área de instituições políticas. Então, 31% dos artigos publicados na revista Dados são da área de ciência de instituições. Em segundo lugar, aparece teoria e história do pensamento político, é a classificação que a gente adotou, 21% dos artigos. Depois, políticas públicas, 15%. Depois, atores políticos, a gente usou esse brand geral para empresários, igreja, enfim, porque realmente é difícil classificar alguns artigos, e depois o que aparece a seguir, eleições e comportamento, não aparecem em volume mais expressivo, né? Tá bem? E depois, o próximo slide, eu abro um pouco o que tem digamos, macro classificação das instituições, e dentro das instituições, de novo, não há manipulação dos dados. Em primeiro lugar está partidos políticos e sistema partidário, é o tópico que mais, da área de instituições, que mais se escreveu na revista Dados. Em segundo lugar, legislativo, a gente fez uma separação que é difícil de ser operacionalizada, mas que lá pelos nossos critérios faz alguma diferença, que é legislativo e executivo legislativo. Mas se a gente juntar executivo legislativo e legislativo, que é sistema de governo e legislativo, passaria para primeiro. Mas são as áreas clássicas, as áreas óbvias da ciência política das instituições. E os outros temas aparecem aí, não sei se vocês conseguem ver, de maneira mais residual. Artigos sobre tipologias de regimes de governo, artigos sobre o judiciário, para minha surpresa, aparecem, pelo menos aqueles escritos por cientistas políticos, num grau menor do que eu imaginava. Tá bem? Então, isso aí começa a dar um contorno inicial da produção da ciência política nessas décadas. Claro, quando a gente apurar os resultados da Revista Brasileira de Ciência Política, a RBCS, Opinião Pública, isso tende a mudar um pouco, né? Mas, a dado, talvez pela longevidade, pela importância que ela jogou na disciplina,
é a revista mais importante, né? E, por último, nessa série de gráficos, um gráfico que não tem nada de... não parece umas manchas, né, umas montanhas. Lá atrás não é erro, viu, gente? Parece um... Friburgo, boa. Montanha da Serra dos Órgãos, Friburgo, Teresópolis. Na verdade é o seguinte, esse gráfico aqui é o volume de artigos de instituições sobre o total de artigos das revistas ao longo do tempo. Porque uma pergunta óbvia, será que existe algum padrão, digamos, alguma sub-área que está conquistando espaços, né? De novo, trabalhar com ano não é necessariamente uma boa opção. Eu só coloquei por razões de atalho, né, trabalhar com uma maneira meio rápida, mas eu não percebo nenhum volume. Quer dizer, isso aí é o percentual que está em vermelho, as outras áreas são essas manchas, né? Se eu colocar o gráfico aberto sem marcar só a área de instituições, fica uma confusão, porque tem área, por exemplo, tem um ano que só tem artigos, 100% de artigos em teoria. Tá lá. Isso tem oscilações temáticas anuais que não fica bom, mas eu não percebo, por esse gráfico, nenhum padrão óbvio, ou seja, não acho que esteja crescendo nem diminuindo. Claro que com os mais artigos, com mais ponderações, com um pouco mais de cuidado, a gente pode perceber tendências. Então, a área de instituições é a maior e sempre foi muito importante, continua importante, com essas oscilações que, como eu disse, eu acho que se derivam menos, são mais frutos do acaso, enfim, de um artigo de um ano para o outro, do que propriamente de um padrão. Tá bem? Então, acho que fica mais ou menos clara a importância desta sub-área para a nossa disciplina. Bom, então eu passo agora para a segunda série de questões, em que eu vou explorar mais assim a minha dimensão mais impressionística, né? Eu faço aí um conjunto de, digamos assim, características que, de certa maneira, como eu disse, são visões minhas acerca dessa área. Bom, primeiro comentário óbvio, eu acho que é uma área em que nós temos uma acumulação de conhecimento, né? Eu acho que um critério fundamental para avaliar a maturidade de um campo de conhecimento é a existência de conhecimento acumulado sobre um determinado fenômeno, né? Quando eu digo acumulado, eu não digo acumulado em quantidade, né? Não basta a gente ter muito artigo numa certa área, muitos trabalhos numa certa área de conhecimento para ter uma acumulação de conhecimento. A acumulação é quando a gente tem mais informações, mais teoria, mais métodos para reconhecer que um fenômeno está melhor explicado, está melhor descrito. E claro que essa literatura tem que dialogar, não é isso? Não adianta também ser um emaranhado de artigos que não dialogam. Eu acho que nessa nossa área de instituições há um diálogo, e nós hoje entendemos muito melhor as instituições, particularmente as instituições brasileiras, do que entendíamos há 2 décadas, 3 décadas atrás. Então, nesse critério, acho que nós avançamos bastante. Há realmente acumulação de conhecimento, eu acho que essa é uma das marcas. Bom, segunda, isso é inevitável para a ciência política, eu acho internacional, é um fenômeno mundial, acho que a gente não deve ter vergonha disso. A nossa disciplina é uma disciplina basicamente que estuda as instituições brasileiras, o comportamento político dos brasileiros, a história do pensamento feito no Brasil, tá certo? Como assim também os mesmos dados semelhantes para o que acontece nos Estados Unidos, para a ciência política italiana, para a ciência política do Reino Unido. Quer dizer, a ciência política é uma disciplina nacional, fortemente nativista, nesse sentido de estudar o seu país, com uma parte dos cientistas políticos dedicados a estudos comparados, a teoria política, mas digamos assim, a pesquisa se concentra em estudos de questões do território nacional. E a nossa área, particularmente de instituições, se dedica, sobretudo, a pensar as instituições brasileiras, tá certo? Então, acho que isso aí é uma característica, a gente pode ponderar até se isso foi longe demais,
se todos nós ficamos muito orientados, digamos, para o Brasil, se os estudos de caso são mais ou menos cobertos, mas essa é uma característica da nossa disciplina. Uma outra característica, eu também, aqui não há demérito nenhum em reconhecer isso, eu acho que é uma disciplina, usando aí a distinção feita pelo Gary King, no manual dele de metodologia, entre inferências descritivas e inferências explicativas. Eu acho que a preocupação central desses estudos feitos por nós, por cientistas políticos brasileiros, pensando nas instituições brasileiras, é descrever essas instituições. Descrever no sentido, não no sentido do descritivismo da primeira geração de institucionalistas, antes da ciência política se consolidar para valer, mas descrever com elegância, com métodos, mas as questões centrais é como, o que, essas são as questões fundamentais que movem a ciência política. Não é claro que existem estudos explicativos em que a gente busca causalidade de certos fenômenos, mas até por natureza desses fenômenos é mais difícil trabalhar com inferências causais. A nossa disciplina é uma disciplina eminentemente descritiva e também uma disciplina dentro da sub-área vamos dizer assim, do descritivismo, uma área forte é a criação de tipologias. E um bom esforço que nós temos feito no Brasil é entender, classificar o nosso presidencialismo, classificar as nossas instituições, classificar os nossos partidos, criar tipos, mostrar se esses tipos são singulares exclusivamente ao Brasil, se comparativamente eles têm diferenças. Então, esse é um esforço. Claro, não conheço ninguém que tenha feito um trabalho sistemático sobre as tipologias desenhadas pelos cientistas políticos, mas isso é uma característica muito presente nos nossos estudos. Uma outra característica, que tem a ver com essa segunda, é que nós somos muito pouco comparativistas, né? Tem um artigo publicado recentemente por um cientista político americano, que ele diz: agora somos todos comparativistas. Eu diria que nós todos somos muito pouco comparativistas, né? Quer dizer, quando eu falo comparativistas, eu digo em termos sistemáticos, usar métodos comparativos, usar a comparação como um método e não como uma referência de contraste. Então, o caso brasileiro, o presidencialismo tem essa característica, mas já o presidencialismo americano tem essa, da Argentina. É claro que isso nós fazemos o tempo todo. Não é possível estudar a instituição sem comparação. Mas eu digo, o uso de métodos comparativos de maneira sistemática é algo escasso, e nós percebemos isso nesse levantamento de dados. 80%, 85% dos artigos sobre instituições tratam exclusivamente do Brasil, tá bem? E, por fim, algo que me preocupa, assim, não sei se preocupa como uma característica, porque eu gosto de história institucional, acho que nós usamos a ciência política brasileira comparativamente com esforços feitos no âmbito internacional, comparativamente até com uma sociologia histórica que influenciou muito a ciência política brasileira da década de 70, de 80, nós usamos muito pouco o tempo como uma passagem de eventos no tempo, como algo para explicar as nossas instituições. Nós somos muito sincrônicos, as instituições existem, e são poucos os estudos sistemáticos levando em conta as mudanças no tempo, as permanências, os fatores assim, de longo prazo que podem influenciar o comportamento dos eleitores, o comportamento da elite, né? Então, esse aspecto eu acho que precisa ser mais enfatizado. Então, são características gerais. Agora, assim, como ilustração dessas características, eu falo dou três exemplos de áreas em que eu acho que nós avançamos muito, passamos a conhecer muito mais as instituições e tivemos uma agenda de pesquisa muito consistente. A primeira delas é a natureza do presidencialismo no Brasil. Quer dizer, isso são muitos estudos, boa parte deles feitos aqui nesta casa. Estão aqui vários, Argelina, Fabiano e outros colegas que se dedicaram a isso. Enfim, entender o que há de singular com a forma em que se governa esse país na perspectiva do Executivo, na sua relação com o Legislativo. Quer dizer, o que marca o presidencialismo brasileiro. Aí a ideia hoje um pouco
desgastada, acho que por uma leitura um pouco torta da ideia do presidencialismo de coalizão. Foi uma sugestão e muitas pessoas seguiram isso, né? Mas, de qualquer maneira, nós sabemos muito mais sobre a mecânica, nós descrevemos, para usar o termo dos slides anteriores, o presidencialismo brasileiro de maneira sofisticada por conta de um conjunto de trabalhos de colegas, né, realizados. Então, acho que essa é uma das áreas em que a gente mais avançou no sentido que eu defini anteriormente de acumulação de conhecimento. Uma segunda característica desculpe que está faltando um S ali, que tem a ver com esta primeira, né, porque não se pode entender a natureza do sistema de governo, né, do presidencialismo brasileiro, sem a sua interação com o legislativo e a forma com que os legisladores são eleitos, né, particularmente aí o nosso modelo, que é razoavelmente singular, um sistema eleitoral em que os eleitores votam em pessoas, basicamente, num distritos eleitorais tão grandes, com população tão gigantescas quanto as dos estados brasileiros. É uma característica que tem gerado uma série de estudos, mostrado essa singularidade, no que interessa, sobretudo, a interação dos sistemas eleitorais com o presidencialismo, né? Como é que, afinal, que é um enigma para os cientistas políticos internacionais, como é que esse país é governado? Não é isso que um partido majoritário tem 17% das cadeiras, o partido do presidente, como se governa isso daqui? Como é que se governa um país que tem a maior fragmentação partidária do planeta? Como é que se governa? Enfim, a junção desses dois tópicos, eu acho que tem sido alvo de, claro, não só de interesse da ciência política brasileira, tem muitos estrangeiros dedicados a isso, mas, de qualquer modo, são duas subtemas que avançaram muito. E, por fim, né, que também tem a ver com isso, talvez onde a gente tem mais avançado em termos de juntar testes de teorias, de dialogar com a literatura internacional de maneira mais aberta. Afinal, o que explica o comportamento dos nossos legisladores, sobretudo dos deputados federais, né? Teorias para explicar, modelagens, aqui o avanço em termos de dados e em termos de debate intradisciplinar. Eu acho que foi a área em que a gente foi mais longe, né? Mas vocês podem observar que essas três áreas, que eu escolhi um pouco aleatoriamente, né, fazendo isso de maneira pouco sistemática, foram áreas em que a gente avançou muito. Eu acho que são muito representativas da característica do melhor, talvez que a gente possa dizer assim, da ciência política. Tá bem? E eu termino com três desafios, que a meu juízo são desafios que, vamos dizer, desafio que nos perseguem mais forte, mas desafios que a gente se defronta como disciplina, né? Eu acho que o primeiro, óbvio, não é só da ciência política, eu acho que também é um desafio da sociologia, eu digo da ciência política, sobretudo da sub-área em que eu pesquiso. Assim, a minha impressão é que nós estamos nos repetindo um pouco. Quer dizer, nossos estudos estão seguindo um pouco o roteiro definido há uma década e meia atrás. Para os que são quantitativistas, tudo acaba numa análise de regressão. Os trabalhos começam a usar o mesmo modelo, ampliando a base de dados. Eu sinto assim um certo enfado e uma certa repetição de algo que a gente definiu uma década e meia atrás, ou 2 décadas atrás, sei lá. E eu digo isso porque quem acompanha um pouco o avanço que a ciência política internacional tem feito com o uso de métodos, como isso tem permitido, de maneira criativa, você tratar de certos problemas de maneira um pouco mais sofisticada. Por exemplo, a estatística é uma área em que tem se avançado muito, sobretudo a partir do uso do programa R, que deu muito mais versatilidade analítica para a criação de métodos novos. Isso é
quem lê textos internacionais fica impressionado com como essa área está avançando. Mesmo na área de métodos qualitativos, que se avançou muito né, quase como uma reação a esse avanço da linha quantitativista, nós talvez nessa área, então, nós temos incorporado muito pouco, seja do institucionalismo histórico, do método comparado, qualitativo comparado, da álgebra difusa. Quer dizer, não há um trabalho publicado no Brasil utilizando a álgebra difusa, até onde eu conheço, e vários desenhos de pesquisa, obviamente, para um número de casos médio, né, seria assim, óbvio o uso desse método. Então, acho que a gente precisa investir mais em método, precisamos nos modernizar, não por uma afetação, né, assim, o uso de métodos pelo método, porque eu acho que os métodos podem trazer luz nova para bancos de dados e para problemas antigos que nós apresentamos, né. É interessante que saiu um ano atrás, mas uns 6 meses, um físico, não sei se vocês viram, pegou as votações. Ele nunca foi ao Congresso, não sabe nada. Ele pegou as votações no Senado e fez uns gráficos incríveis com as votações, e só a apresentação gráfica dele já dá assim, a posição dos partidos, e o site dele bombou, né? Não sei quantas mil visitas, cientistas políticos, todo mundo entrou. Enfim, ele próprio, eu não entendo nada de ciência política, mas ele sabia, ele propôs ali um método. Claro que eu não estou querendo reduzir a nossa disciplina a esse exercício, mas é uma pista que, por exemplo, eu nunca tinha pensado, que visualmente deu uma apresentação do padrão de disciplina dos votos, assim, que eu nunca tinha visto. Então, exercícios desse tipo, com métodos novos, acho que podem fazer a gente avançar muito. Em segundo lugar, eu acho que esse talvez até seja um desafio maior do que o desafio do método, que eu estou chamando de desafio da síntese. Não sei bem porquê, quer dizer, eu sei porquê. Nós todos agora somos vítimas das revistas A1, 1A, 1B, 1D2. Todos nós estamos orientando nossa produção para essas revistas. Isso é ótimo, né? Assim, a nossa disciplina, por muito tempo, foi vítima das coletâneas, os artigos eram mortos, desculpe falar assim, mas enterrados nas coletâneas que desapareciam. As revistas dão enorme visibilidade, as pontuações são todas feitas pelas revistas, mas eu acho que, além desse esforço de produção de artigo, nós precisamos, falta à ciência política brasileira, trabalhos de síntese. Milani falou que nós não temos boas histórias da ciência da disciplina, mas nós não temos bons livros sobre o sistema partidário brasileiro recente. Nós não temos um livro atualizado sobre o Congresso brasileiro. Atualizado, eu digo, com dados novos, com métodos novos, incorporando os artigos do livro de A.G. Fabiano, são da década de 90. Né? Precisamos de trabalhos mais atualizados, com mais síntese, que são muito úteis para os estrangeiros, jornalistas, graduação. Não me fale de graduação, não tem material de síntese para trabalhar com os alunos. Então, eu acho que nós temos que fazer, digo para a área de representação, mas também esse eu acho que é um desafio para todas as áreas. Nós estamos publicando a parte das nossas pesquisas em artigos, isso é muito importante, tem que ser assim, mas falta juntar, por exemplo, vários, dezenas, centenas desses artigos de uma sub-área e transformar um trabalho sistemático num livro. Para mim, um trabalho sistemático é um livro para divulgar, para dar um pouco mais de... E, por fim, né, é só o último desafio, que eu já fiz menção a ele. Eu acho que nós precisamos trazer a história de volta, precisamos dar mais ênfase à história, a passagem do tempo como um fator determinante para explicar as instituições. Não sei como isso pode ser feito, acho que o institucionalismo histórico tem feito trabalhos magníficos, com vantagem de serem trabalhos basicamente estudos de caso, que nós tantos gostamos, né? Mas eu acho que vários fenômenos, sei lá, a formação do estado de bem-estar social no Brasil, políticas públicas, arranjo da governança eleitoral, sistema de partidos, podem ser muito beneficiados por conta do uso da história, né? De maneira sistemática, né? Então, enfim, deixo essas 3 sugestões. Claro que isso foi feito muito rapidamente,
expressa a minha visão muito idiosincrática de um campo que eu participo, né? Devia fazer isso de maneira mais elegante, mas não tive tempo. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Jairo. Nós temos 15 minutos, Carlos, né, para ouvir intervenções, né, dos colegas. Quer falar? Angelina? Não, fica aí. Já começa assim. Não, eu queria, Celina, reivindicar o apelido de Jurássico, porque você, na verdade, falou, com relação a políticas públicas, que você falou de uma coisa que você está achando tão longe, mas tem uma pré-história. E eu acho que essa pré-história vai aparecer nas entrevistas de São Paulo. Mas eu, como sempre estive no Rio e São Paulo, vou fazer a ponte aqui. No início dos anos 80, tinha uma instituição que era muito, enfim, que era central e era muito prestigiada, enfim, de grande prestígio na área de políticas públicas, que era o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp, que a Sônia Draibe estava na direção, e o Vilmar era uma pessoa fundamental nesse núcleo de estudos. Eu também estava, a Alba participou de pesquisa lá também. Eu também estava lá, e a gente, o João era estagiário, ele me contou aqui, era? Exatamente. Então, e era uma área do doutorado de Ciências Sociais da Unicamp. E aí eu queria dizer, e que produziu, entre aspas, alguns que vieram nos anos 2000 liderar junto com você a área de políticas públicas, que é a Marta Rett, o Eduardo, que são meus orientandos também. E o Vilmar é uma pessoa que tem que ser lembrada exatamente pelo esforço que ele fazia no doutorado e no grupo de políticas. Eu fui coordenadora do primeiro grupo e uma das criadoras do primeiro grupo de políticas públicas da Ampox. E a gente tinha muito problema na época, porque os trabalhos eram muito setoriais. E mesmo quem punha alguns títulos, como era um exemplo que eu posso dar, porque ele já não está mais na área do Marcos Coimbra, que punha uns títulos grandes, mas estudava uma coisinha ali de uma área de políticas públicas. Então a gente lutava muito contra isso, e o Vilmar era a principal pessoa de mostrar que a gente tinha que estudar a política da política pública para essa área estar dentro da ciência política. Aí, realmente, o grupo morreu. O Vilmar foi para o governo, eu passei para o Congresso, passei para a área de instituições, e a Sônia foi, enfim, e morreu na Ampox. Você pegou uma fase de descenso, mas tem essa pré-história, e ela é importante. Milane, porque lá em São Paulo eu acho que deve aparecer isso. Posso fazer uma pergunta para o Jairo? Eu tenho, nessa área de partidos, comportamento eleitoral, etc., eu tenho uma visão um pouquinho diferente da sua. Eu acho que tem estudos novos, tem questões novas que estão revendo a coisa do sistema partidário, mas eu queria te perguntar, assim, a sua opinião, o que seria de novo para tirar isso, essa visão que você vê como meio assim, eu não lembro o termo que você falou, mas que não está. Eu vejo uma área como está sendo repensada, tem surgido pesquisas novas, uma agenda nova. E aí eu queria saber só um pouquinho.